capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos, onde vamos basear a nossa ministração desta noite. Do versículo 1 ao versículo de número 6. Êxodo capítulo 3, 1 a 6. Põe o texto no telão para nós aí também. Eu vou ler numa versão revista e atualizada. A palavra de Deus diz assim: Êxodo 3, 1 a 6. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Peça para Deus falar ao seu coração. Senhor, aqui estamos na tua presença nesse instante. Nós queremos que o Senhor venha falar ao nosso coração. Não queremos simplesmente participar de mais um culto, mas nós queremos ser tocados pelo Senhor. Nós queremos ser movidos pelo Senhor. Nós queremos compreender o que é viver uma vida de intimidade com o Senhor. Queremos mais do teu fogo e da tua glória. Eu gostaria que você pudesse dizer para Deus: eu quero do teu fogo e da tua glória. Diga isso. Eu quero do teu fogo e da tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Qual a experiência de prazer mais forte que você já teve na sua vida? Tem algumas atividades esportivas que elas geram muita adrenalina. Alguns anos atrás eu fui a um lugar que via sempre de longe, que é a Pedra da Ibituruna, lá em Governador Valadares. Sempre estive de frente daquela pedra na cidade, quando criança, adolescente. E eu tinha uma curiosidade de subir lá naquela pedra. E um dia me chamaram, falou: mas vai preparado, que pode ser que seu carro tenha que voltar de ré, né? E eu comecei a subir, peguei umas estradas de terra, entrei em fazendas e fui contornando para subir. A pedra fica bem no meio da cidade, assim, ó, de frente para a cidade. Quem conhece o Governador Valadares? Alguém? Éder, ó, João. E comecei a subir.
realmente tinha lugares que pareciam uma parede, né? Acabei chegando lá, mas o dia estava assim, muita neblina. E eu confesso que eu queria ver alguém pular de asa delta lá naquele dia. Mas não tinha nenhuma asa delta. Mas tinha um cara com um paraglider. E ele tentou descer naquela pedra nesse paraglider. E o negócio começou a despencar e o vento bater. E eu sei que parou antes de acontecer o voo. Mas eu senti que aquele foi um momento assim de muita adrenalina, só de subir naquele lugar. E quem gosta de aventura, quem gosta de esportes radicais, com certeza, nesses momentos, né, que está praticando alguma coisa assim bastante radical, gostosa, curte muito. Então o que você curte muito? O que te traz muito prazer? Que alegra o seu coração? Eu não sou aventureiro. Eu fui de carro, voltei de carro, nunca me propus a pular, né, num negócio desse. E eu acho que eu não tenho coragem. O máximo que eu já consegui foi entrar num toboágua, num morro, numa serra. E os meus meninos me desafiaram, né? Olá, pai. O Luiz Felipe estava junto também. Luiz Felipe era o Caio, eu e o Luiz Felipe. Ele iria, mas não teve coragem. Mas dizem que eu gritei tanto. Patrícia ficou num chalé lá embaixo do morro e eu ouvi uns gritos escandalosos. Disseram que fui eu acho que não fui. Mas eu entrei nesse toboágua, no morro lá em Corumbá, e foi uma loucura. Eu dei pirueta, eu quase morri dentro daquele negócio, né? Moral da história, não é legal, não gostei, mas alguns gostam, né? Sentir aquela sensação de prazer, aquela aventura que a adrenalina sobe realmente e a coisa é muito gostosa e a pessoa quer fazer mais. Eu não vou estar pregando sobre isso. Eu quero te dizer nessa noite que se você realmente anseia por ter prazer na vida, se você deseja viver uma vida com sentido, uma vida com satisfação, uma vida prazerosa, só existe uma fonte que pode preencher de uma forma plena, completa e crescente: Deus. Deus. A experiência com Deus. Que tipo de experiência você já teve com Deus? Como que você analisa o seu relacionamento, a sua vida com Deus? Quando eu olho para Moisés, eu vejo um homem que nasceu num tempo em que havia uma sentença de morte para toda criança do sexo masculino, filho de hebreus, que nascesse no Egito. Moisés já nasceu sendo salvo por Deus. Deus não permitiu que Moisés morresse. Sua mãe desenvolveu uma estratégia dada por Deus. E os seus pais, então, buscando a Deus, foram fonte de salvação para Moisés. Moisés não apenas não morreu, como teve o privilégio de ser criado, apesar de ser um filho de escravo, e um escravo em uma terra estranha, dentro do palácio de um rei egípcio, de um faraó. É como se hoje alguém, né, uma criança de uma nação bem pobre, tivesse o privilégio de ser criado lá na Casa Branca, nos Estados Unidos. Foi isso que aconteceu com Moisés. E Moisés ouviu seu pai e a sua mãe falar de Deus, testemunhar sobre a salvação, o livramento de Deus para a vida dele.
deixar claro que Deus tinha um propósito para a vida de Moisés. Mas Moisés ainda não conhecia a Deus como realmente ele precisava conhecer. Você um dia aceitou Jesus, entregou a sua vida a Jesus, algo começou a acontecer de novo na sua vida. Mas talvez, num dado momento você começou a se distanciar de Deus, e aquela alegria, aquele prazer que você teve no início da sua fé, foi esmorecendo, foi diminuindo. Ou talvez, você se manteve, ou tem se mantido firme, não, eu quero Deus, eu vou buscar a Deus. Mas eu quero dizer a todos nessa noite, nós precisamos mais, mas muito mais de Deus do que nós já experimentamos, do que nós já provamos. Deus tem mais para a sua vida. Deus quer te dar mais, muito mais do que o que você já experimentou até aqui. Moisés, ele já tinha tido, ao longo da sua história, até uma experiência terrível. Ele acabou se tornando um homicida. Ele matou um homem egípcio para livrar um seu compatriota. Não, talvez intencionalmente, mas na circunstância dos acontecimentos, ele acabou desferindo um golpe que trouxe morte para aquele egípcio. Ele se tornou um fugitivo. O amor de Moisés por Deus, ele deu uma murchada, ele deu uma encolhida. Moisés teve que fugir, foi para uma outra terra, lá ele se casou. Mas ele não perdeu o temor de Deus. Tem fases da nossa vida que parece que nós nos encolhemos, mas você está sempre consciente, há um Deus ao qual eu sirvo, ao qual eu amo, e eu preciso permanecer na presença desse Deus. Eu preciso viver com esse Deus e para esse Deus. Eu espero que você nunca se esqueça disso. Onde quer que você esteja, você precisa de Deus. Você não pode viver sem Deus. E eu quero até te dizer que se você tiver que enfrentar dificuldades, problemas na vida, conflitos, é importante que você entenda que Deus estará contigo. Ele vai te suprir, e Ele vai te dar forças para vencer os problemas. Se hoje você está passando por dificuldades que talvez até de alguma forma comprometam a sua motivação, isso vai passar, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Mas algo que você não pode perder é um anseio, é uma convicção, é um desejo de conhecer mais a Deus. Você precisa dizer para Deus: Deus, eu quero mais do Senhor. Veja, Moisés estava numa outra terra, trabalhando, mas ele não perdeu o temor de Deus. Ele não perdeu a convicção de que a sua vida precisava ser realmente vivida na presença de Deus. Querido, você precisa viver na presença de Deus, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Você precisa viver na presença de Deus. Mas há algo tremendo nesse texto que eu gostaria
de trazer como um desafio para a sua vida nessa noite. Você pode experimentar mais do fogo e da glória de Deus, amém? Você pode experimentar mais do fogo e da glória de Deus. Pastor, o que é isso? É exatamente da presença de Deus, é exatamente da intervenção de Deus na sua vida, é exatamente da manifestação de Deus na sua vida, é exatamente da intimidade com Deus. Nós precisamos ter mais intimidade com Deus, nós precisamos experimentar mais de Deus. Então, se de alguma forma você tem sido atingido pelo desânimo, tá? Se de alguma forma você tem sido atingido por algum tipo de tribulação, de problema, que tem feito com que a sua fé esmoreça, o Senhor te chama nesta noite, te diz que você pode provar do fogo e da glória dele, amém? Deus quer ministrar fogo e glória na sua vida. Moisés estava tão carente de Deus, ele estava tão necessitado de Deus, que trabalhando, depois de algumas experiências tão fantásticas, tão desafiadoras, depois de viver um período num reino tão avançado, com tanta tecnologia para aquela época, com tanto desenvolvimento naquela época, as pirâmides egípcias, a tecnologia de construção dos egípcios era uma coisa fora do comum. A ciência egípcia, o conhecimento egípcio, Moisés tinha experimentado realmente uma vida onde as facilidades estavam presentes, e de repente as coisas mudaram tanto, que ele foi se tornar um vaqueiro, ele foi se tornar um boiadeiro. Sua profissão, onde abriu vaga de emprego para ele, na fazenda de Jetro, cuidar do gado. Mas Moisés não perdeu o temor, Moisés não perdeu a consciência, a convicção de que onde quer que ele estivesse, em qualquer que fosse a situação, ele precisaria permanecer em Deus, ele precisaria viver em Deus. Então eu quero nesta noite que você entenda que Deus tem te chamado para que você tenha uma experiência realmente mais intensa, mais profunda, mais marcante com Ele. E como que você pode ter essa experiência com o fogo e a glória de Deus? Que é isso? Mais da presença, mais da manifestação de Deus, mais da intervenção de Deus na sua vida. Eu olho então para Moisés aqui e vejo algumas atitudes. Primeiro, mesmo numa terra estranha, mesmo desenvolvendo uma atividade profissional que não era ideal, mesmo labutando de uma forma tão intensa e tão árdua e tão sofrida e tão difícil, Moisés não se esqueceu de Deus. Moisés caminhava na direção de Deus. Moisés buscava a presença de Deus. No versículo 1, a palavra diz que apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Veja, Moisés estava trabalhando, mas para onde ele caminhava? Para Deus. É possível trabalhar na direção de Deus? É.
É possível que você vá para o seu trabalho, que você desenvolva atividades laborais, né? Mas buscando a Deus, dizendo: Deus, eu quero a tua presença comigo, eu quero que o Senhor caminhe comigo, eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me faça prosperar nesse trabalho, eu quero que o Senhor dê direção ao meu trabalho, eu quero que o Senhor tome a frente do meu trabalho. O salmista diz no Salmo 127: se Deus não edificar a casa, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Sabe, você pode e deve servir a Deus trabalhando, você pode e deve servir a Deus estudando, você pode e deve servir a Deus na sua sala de aula, na sua faculdade, lá na universidade, na rua, onde quer que você vá. Você precisa buscar a presença de Deus. Você ora pelo seu trabalho, você ora pelos seus estudos, você ora quando está na rua, você tem caminhado na direção do monte de Deus. Esse texto diz que Moisés chegou ao monte de Deus, ele chegou ao lugar santo. Sabe qual é o monte? É o Monte Horebe. Esse monte, claro, é só aquele lugar que Deus se manifestava? Esse foi um monte que Deus escolheu para trazer revelação para Moisés, para trazer revelação para Israel, para trazer revelação para nós. Foi ali que os mandamentos foram revelados, foi ali que Deus deu a Moisés a revelação para nós. Então, queridos, buscar a presença de Deus é fundamental, e você pode e deve fazer isso, desenvolvendo todas as atividades que você tem que desenvolver na sua vida, sem jamais se esquecer: Deus precisa fazer parte de cada atividade, de cada área da minha vida, amém? Dê lugar a Deus, busque a Deus, que você vai experimentar o fogo e a glória de Deus. Mas além disso, a gente percebe que Moisés tinha uma expectativa de revelação. Todo crente precisa ter expectativa de revelação de Deus. Eu não estou falando da expectativa de sair ouvindo profetadas por aí, tá? Porque infelizmente muitas pessoas hoje estão tendo problemas na vida, porque estão com aquele anseio: alguém vai chegar e orar por mim, revelar minha vida, e dizer onde eu vou estudar, com quem eu vou me casar, onde eu vou trabalhar, e contar a minha história futura. Não é disso que a palavra está falando de revelação. Revelação de Deus aponta direção, aponta caminho, aponta também, queridos, aquilo que nós precisamos viver em convicção, em certezas. Quantas pessoas estão sendo enganadas por desejos do coração? Quantas pessoas estão sendo levadas a se iludirem com profetas que na verdade não têm o discernimento da vontade de Deus para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para levar o povo de Deus a se manter firme, servindo, fazendo a vontade de Deus. Aí as decepções vêm, porque decisões erradas vão sendo tomadas. Se alguém chegar e um profeta te disser assim: ó, sabe aquela porta que você está esperando que se abra? Deus está me falando que vai abrir.
Amém, eu quero que uma porta se abra. Mas sempre vai ter profetas para te falar que uma porta vai se abrir para você. Sabe aquela chave que você está esperando? Deus está te falando que ela vai chegar na sua mão. Sempre alguém está querendo uma chave. Eu quero a chave de um carro, eu quero a chave de uma casa, eu quero a chave, sei lá, da empresa. Essas palavras não nos alimentam, essas palavras não nos bastam. Alguém me disse essa semana passada: ó, pastor, te prepara, você vai receber um cheque muito grande. É muito dinheiro. Eu falei: eu não vendi nada, eu não fiz nenhum negócio, e vem de tal lugar. Eu não estou alimentando a expectativa de que alguém me dê um cheque. Eu alimento a expectativa de que o Senhor me supra, que o Senhor atenda às minhas necessidades, sim, mas de uma forma coerente. Eu vou ficar alimentando agora, quem sabe, um deputado da Lava Jato vai resolver me dar um cheque. Eu não quero. Né? Vem um cheque de Brasília, sei lá que cheque é esse. É importante que nós estejamos preparados para receber revelação a partir de busca. Veja o que diz o versículo de número 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Que tipo de revelação nós precisamos, queridos? É a revelação que alimenta a nossa fé, é a revelação que alimenta o nosso relacionamento com Deus, é a revelação que nos mantém firmes na palavra, em Deus. Aquele anjo se revelou sim para afirmar a fé de Moisés. Aquele anjo se revelou sim para afirmar os propósitos na vida de Moisés. Aquele anjo se revelou sim para tornar a vida de Moisés mais comprometida com Deus. Eu gosto de ministério onde as pessoas se levantam e dão profecias, falando o quê? Preste atenção. Qual o conteúdo de uma profecia segundo a Bíblia? Toda profecia, ela sai da boca de Deus com um propósito: instrução, para nos instruir, para nos consolar e para nos exortar. Sempre na fé. Eu vejo que quem recebe profecia de dinheiro, de carro, de casa, de namoro, de casamento, daí a pouco está decepcionado, daí a pouco está vacilando na fé, daí a pouco já. E mais, profecia para mudar de igreja. Deus está me falando que essa não é a sua igreja. Vai na onda do profeta que diz que você tem que mudar de igreja. São pessoas que querem escravizar, dominar, manipular. Esse não é o propósito de uma profecia. Então eu quero te dizer que revelação de Deus vai te aproximar de Deus, vai te fortalecer em Deus, vai te animar em Deus, vai fazer de você um crente, mais determinado, de honrar a Deus, de fazer a vontade de Deus, amém? Buscar o monte de Deus foi a primeira atitude de Moisés, mas uma expectativa
de receber revelação de Deus estava no coração de Moisés. Por isso a palavra diz que o anjo do Senhor se revelou no meio da sarça, do fogo, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Fogo e glória. Em terceiro lugar, além de buscar a Deus, além de uma expectativa de revelação, a atitude para ver a glória de Deus. O que é atitude? É uma reação ou uma ação. Diante de Deus nós precisamos agir. Diante de Deus nós precisamos reagir. Precisamos dizer: se Deus é o Deus vivo, se Deus é o Deus que intervém, se Deus é o Deus que se importa comigo, se Deus é o Deus que quer o meu bem, o meu crescimento, então eu não vou ficar contemplando, eu vou ter uma atitude, eu vou buscar esse Deus intensamente, eu vou reagir de fato à manifestação da glória de Deus. Moisés disse no versículo 3: irei para lá. Versículo 3 começa dizendo: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Queridos, Deus está se movendo hoje, a presença de Deus é real hoje. Deus tem intervido, né, na vida da igreja hoje. O que você vai fazer? Ficar como espectador? Ou você vai dizer: eu irei para lá? Mas ele estava longe. Quando ele viu aquela sarça, quando ele viu aquele anjo, ele correu, ele foi realmente em busca daquilo que Deus tinha para a sua vida. Muitos têm se afastado de Deus, ao contrário de se aproximarem dele. Vai ter um encontro, Deus quer se mover e vai se mover na vida da igreja. Não, sabe o que é? Eu não tenho dinheiro. Eu não posso ir não. Vai ter um acampamento. Eu tô sem grana, eu tô duro. Aparece dinheiro para carnaval, aparece dinheiro para festa, aparece dinheiro para viajar, aparece dinheiro para estar em lugares onde Deus não vai se revelar, mas onde o diabo, onde os demônios, onde Satanás está agindo. Vai aparecer todo tipo de situação possível. Mas para as coisas de Deus, se nós não tivermos uma determinação de dizer: eu irei, eu vou, eu estarei, eu quero experimentar, queridos, nós não vamos receber de Deus. Muitos têm trocado a glória de Deus por atividades, por oportunidades, por situações onde a morte se revela, onde a destruição se manifesta. Não perca o seu tempo, não invista a sua vida, suas energias naquilo que não vai edificar a sua vida. Não se afaste de Deus. Há um preço para você estar em célula. Você tem que tomar a decisão: irei para lá. Para você estar no culto, né, da sua igreja, recebendo de Deus, eu irei para lá. Para você estar no encontro, eu irei para lá. Para você estar recebendo a glória de Deus, você tem que dizer: eu vou. Ter determinação. Vendo aquela glória de Deus manifestada na sarça, Moisés disse: eu vou, eu irei para lá. Quero te dizer que Deus só vai se revelar quem tem atitude de buscá-lo. Deus não vai se revelar aos que acidentalmente chegam. Moisés decidiu, Moisés foi. Moisés viu a glória
de Deus, no versículo 4. Olha o que a palavra diz aí no versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. A glória de Deus é para quem tem atitude. A glória de Deus é para quem age e reage e diz: eu quero Deus, eu quero experimentar de Deus. E em quinto lugar, houve mais uma manifestação interessante. Diante da glória de Deus, Moisés percebeu que precisava de ser santificado. Moisés queria o que? A santidade de Deus. Agora eu quero voltar àquele início. Moisés já tinha experimentado algumas situações novas em Deus, e ele disse: eu quero mais de Deus. Não existe nenhuma aventura que você possa ter na sua vida que venha lhe trazer tanta satisfação, tanto prazer, tanta realização como a presença de Deus, como experimentar Deus. Nada se compara a essa experiência, se provar a presença, a glória de Deus. Quando Moisés se achegou, Deus falou com ele: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quem busca, quem tem expectativa de revelação, quem tem atitude, realmente será alcançado por Deus. Deus não fechou as portas para Moisés. Deus não disse: Moisés, não entre. Ele só falou: Moisés, eu vou santificar a sua vida, tira as tuas sandálias. Representava tudo que é comum, para poder entrar na dimensão da presença de Deus e dizer: Deus, me toma, me leva. Deus, me dá prazer, me dá gozo, me dá alegria. Deus precisa nos santificar, queridos. Jesus morreu na cruz para santificar a sua e a minha vida, para nos santificar para Ele. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando pecamos, ao invés de nos afastarmos de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus e dizer: Deus, perdoa o meu pecado, santifica a minha vida. A última situação desafiadora que eu quero compartilhar desse texto que nós lemos está exatamente no versículo de número 6. Deus disse para Moisés: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Eu sou o Deus vivo, que age de geração em geração. O teu pai foi um instrumento para a sua salvação, porque ele creu em mim. Em outras palavras, porque a sua casa me serviu. Hoje, eu estou te dando o privilégio de usufruir de um chamado. Deus projetaria Moisés para algo muito grande, para uma obra muito grande. Ele tirou o povo do Egito. Ele foi instrumento de Deus para manifestar a glória de Deus de uma forma tão tremenda, que todas as nações naquela região de Canaã foram impactadas e abaladas. O Deus vivo, o Deus que foi
o Deus da geração do seu papai e da sua mamãe? O Deus que foi o Deus da geração de Abraão, de Isaac e de Jacó, os patriarcas daquela nação. Israel só se tornou uma nação por causa desta relação que Abraão teve com Deus vivo, que Isaac teve com Deus vivo, que Jacó teve com Deus vivo, e que, portanto, a sua geração estava experimentando dele. Eu quero que nessa noite, estou encerrando, você entenda que Deus está te chamando para que você possa entrar numa dimensão da sua presença, do seu fogo, da sua glória. Eu quero que você fique de pé. O Deus vivo quer intervir na sua vida. O Deus vivo quer projetar a sua vida. O Deus vivo quer ter uma relação de intimidade com você. O Deus vivo quer que você experimente o fogo e a glória dele. Sabe, irmãos, nós podemos ser impactados por esse Deus, ou nós podemos permanecer como estamos. Moisés podia continuar sendo um pastor de ovelhas ou de gado, mas Deus tinha um propósito para ele. Ele iria além. Ele se tornaria o libertador do seu povo. Ele se tornaria um dos grandes profetas que tipificam no Velho Testamento o próprio Senhor Jesus. Deus te chama para que você possa experimentar mais da presença dEle, mais da glória dEle, mais do poder dEle, mais da vida dEle. Deus te chama para que você possa dizer, mesmo que eu tenha que passar por dificuldades, por problemas na minha vida, mas eu não vou desistir, eu vou prosseguir. E Ele te chama para que você entenda que, mesmo que você já tenha passado por experiências tão marcantes, tão gostosas com Ele, Ele tem mais para você. Você não precisa se limitar, porque Ele é o Deus que quer mudar e que quer projetar a sua vida para um nível mais elevado do fogo da glória da sua presença, da sua vida, e quer encher você da vida dele. Eu gostaria que você não saísse daqui nesta noite da mesma forma que você entrou, mas que você pudesse dizer para Deus: Deus, eu quero mais do Senhor. Deus, eu quero mais da tua glória. Deus, eu quero mais da tua presença. Deus, eu quero sair desse lugar, mas para fazer aquilo que o Senhor tem estabelecido como um propósito para a minha vida. Abra o seu coração para Ele nessa noite. Abra o seu coração para Ele nessa noite. Aleluia, Senhor. Oh Deus, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar.
te vejo, eu percebo algo diferente em mim. quando eu te contemplo, eu me torno Cada vez mais semelhante a ti. quando eu te vejo, Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero quero ver você, só quero ver você. 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 o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que É que os anjos veem, que os fazem cantar santo. Que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar. O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que Os fazem cantar santo. Só quero ver Você, só quero ver você. 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 Só quero Sabe, ver você. Deus te chama nesta noite para que você possa ter mais intimidade com Ele, para que você possa realmente entrar nessa dimensão do fogo, da glória dEle, a fim de que a sua vida seja santificada, a fim de que a sua vida seja fortalecida, a fim de que as convicções e as revelações dele se apoderem de você, do seu coração, a fim de que você seja capacitado a ir adiante, a prosseguir, a ter a sua vida firmada nele, para que em tudo, em todas as situações e circunstâncias da sua vida, você possa amá-lo, você possa honrá-lo, você possa fazer a vontade dele. Disponha a sua vida nessa noite. Diga para ele: eis-me aqui, Senhor. Diga para ele: Deus, eu quero mais de ti. Diga: Deus, eu quero ter novas experiências com o Senhor. Põe a mão no seu coração. Sinta o seu coração batendo. Diga: Deus, eu quero que meu coração possa bater para o Senhor. Eu
queria que você orasse comigo e diga: Senhor, eu nesta noite quero ser fortalecido, eu quero ser renovado, eu quero ter a minha fé avivada, eu quero o fogo, a glória do Senhor na minha vida. Deus, eu te amo. Deus, eu quero viver a tua vontade. Diga: Deus, eu não quero ser perturbado por pensamentos, sentimentos, nem por influências, conceitos, ideias, filosofias desse mundo. Mas também eu não quero ser enganado por nenhum tipo de revelação que não vem do seu coração, que é fruto do coração humano. Eu quero revelações do Senhor, que o teu fogo possa arder no meu coração, que a tua glória possa me envolver de tal maneira que eu possa viver como quem vê o fogo e a glória do Senhor. Eis-me aqui, Deus, santifica a minha vida, purifica a minha vida, reveste a minha vida, fortalece a minha vida. Eu te quero, Deus, eu quero mais da tua glória, Senhor. Eu quero mais da tua glória, Senhor. Como Moisés viu a glória de Deus, como os anjos veem a glória de Deus, nós somos tomados pela glória do Senhor nessa noite. Você é tomado pela glória do Senhor nessa noite. Você não vai sair daqui como entrou, mas o Espírito do Senhor te renova, e te renova para que você seja forte, para a glória dEle. Oh Deus, oh. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. A sala do trono, mostra a tua beleza. Aleluia, Senhor. Deus, eu creio que o Espírito do Senhor tem se movido no nosso meio e em nossas vidas, e que nós somos revestidos e fortalecidos para prosseguir, Deus, para não desistir jamais, para viver e fazer a tua vontade. Que assim o Senhor abençoe a tua igreja nesta noite, os teus filhos nesta noite. Renove, reveste a cada um, Senhor. Que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a tua unção, a tua graça, o teu amor, o teu poder possam envolver e inundar cada coração, para a glória do Senhor, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Receba isso, creia. Mais do fogo, mais da glória de Deus na sua vida, uma vida mais intensa em Deus. Amém. Que você volte renovado para a sua casa. Vá na bênção do Senhor.
Amém. Aleluia, Senhor. Me